Bom dia, gente. Estamos aqui dando início hoje a mais um podcast sobre educação. Você Pode Mais com a Nova Educação. O nosso podcast aqui tem o intuito da gente bater um papo super gostoso, falando aí sobre educação. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Flávia. Seja muito bem-vinda, Flávia. A Flávia ela vai estar se apresentando aqui para vocês, um pouquinho do trabalho dela, do que ela vem desenvolvendo. Fiquei muito feliz em você ter aceitado o meu convite, estar participando um pouquinho aqui junto comigo. Eu já conheço a Flávia, já tem um tempinho, a gente já conversa bastante sobre educação e eu queria muito trazer você aqui para você poder compartilhar tudo que você vem fazendo dentro da educação, que é importantíssimo e essencial, com as outras pessoas também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada a todos que estão aqui neste momento. Falar de educação é algo assim que quando a gente se conheceu, a gente viu que a gente tinha uma ligação, assim, um retorno sobre sobre uma história. A educação é uma história, né? Bom, vou falar de mim um pouquinho para que as pessoas possam me conhecer. Meu nome é Flávia Caldas, as pessoas me conhecem como Flávia Caldas. Eu sou de natureza professora, pedagoga, sou neuropsicopedagoga, também atuo em clínica, atendendo em clínica, e hoje estou na Secretaria de Educação como secretária municipal de educação do município de Chiador, lá em Minas Gerais. Então, ao longo dessa caminhada para chegar até aqui, né, muita história, mas a minha essência é a sala de aula, né? É esse trabalho dessa educação, dessa nova educação, né? Que para a gente, Bruna, já não é tão nova assim, né? É verdade. E é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar com você um pouquinho do que eu vivi e vivo na educação e contribuir para todos que estão assistindo nesse momento. Que bacana, gente. Assim, quando nós nos conhecemos, né, Flávia, pela primeira vez, e quando a gente começou a conversar ali, foi um pouquinho disso que você falou mesmo. A gente começou as ideias, né, as nossas ideias, o que eu ia falando, o que você ia falando, era o que nós acreditávamos. Nós acreditamos na mesma educação, né, numa educação humanizada, numa educação para transformar a vida daquela pessoa, uma educação que possa criar possibilidades na vida daquela criança, né? Então, quando a gente começou ali, foi isso que você falou mesmo. Já nós nos ligamos É ali verdade. e estamos sempre conversando sobre educação. A gente sempre gosta de falar, né, sobre isso, sempre está voltada para esse trabalho. E quando você começou a contar para mim também um pouco dos trabalhos que você vem desenvolvendo, eu vi o quanto ele era importante e essencial, como fazia, porque hoje também eu trabalho, né, dentro da área de educação, levando essa nova educação para as instituições de ensino hoje, tanto públicas quanto privadas, né? Um trabalho aí voltado com professores, gestores, coordenadores. E a gente vê o quanto ela é importante. A gente vê hoje um cenário da educação que é um cenário ainda muito triste, né? Hoje a gente vê, porque é um cenário, muitos professores ficando doentes, muitos alunos desinteressados, né? Em participar, com dificuldades de aprendizagem. Então, a gente sabe que a gente vem enfrentando vários problemas, que não é de agora. Não. A gente, às vezes, ouve assim, é por conta da pandemia. Na verdade, a gente já vinha, né, Flávia, com esses problemas. A pandemia veio para realmente dar um realinhamento, ou seja, colocou em xeque o papel da escola. Assim, a gente tem que entender muitas coisas, né? Eu considero que foi um movimento, apesar de algumas perdas e perdas significativas, de lacunas de aprendizagem, mas eu acredito muito no movimento que houve na educação aí. Eu tenho várias amigas, colegas que antes não sabiam ligar um computador e que gravaram vídeos e que fizeram belíssimos trabalhos usando as mídias digitais, usando a tecnologia, usando o que se propõe, né, na BNCC, por exemplo. E se inovando, né? Isso. Isso, assim, a gente, aquilo que você falou é verdade. A gente teve uma perda muito significativa dentro da educação, uma lacuna ali por conta desses 2 anos que muitas instituições realmente não tiveram contato, o aluno realmente não teve contato Não, praticamente com nada, porque a gente verdade. sabe que as realidades de cada lugar é muito diferente, de Nossa. cada família é muito diferente. Só que eu até costumo brincar, eu falo assim, na verdade a gente não gostaria nem de ter passado por isso, é claro, né? A gente não gostaria de ter passado pela situação da pandemia, mas ela também teve o seu lado bom
que foi o quê? Nós percebemos, principalmente nós que somos da área da educação, que não tem mais como adiar. Não. Porque parecia que a gente estava assim, adiando essa nova educação. Isso. Vamos tentar adiar o máximo. O mundo à nossa volta, Isso. evoluindo, se modificando, se transformando, e a educação lá ainda querendo dar conta do mesmo jeito que dava lá décadas e séculos atrás, né? Eu vejo isso claramente com algumas colegas e muitas pessoas com quem a gente teve muito contato, porque a gente se uniu, né? Porque a gente teve que aprender tecnologia, a gente teve que aprender situações, assim, de como a gente teve que sair de trás e ir para frente, né? Porque, como você falou, infelizmente nem todos tiveram acesso. Nem todos tiveram videoaula, nem todos tiveram, às vezes, a apostila, e os pais com dificuldade, porque também não tinham, muitos sem escolarização, e toda aquela situação toda. Mas nós tivemos também muitos pontos positivos. A gente tem, quando a gente está numa situação muito dramática, como nós vivemos, a gente sabe que a gente vai perder, mas a gente vai ganhar muitas coisas. E aí eu tenho colegas que realmente evoluíram de uma forma e que não conseguem mais atuar como atuavam antes. E isso que você falou é bacana, né? Porque, assim, eu falo que dentro de várias profissões, eu sempre falei isso muito, principalmente na época da pandemia, eu falei assim, muitas empresas, negócios ou até mesmo instituições, muitas coisas pararam, né? Vamos dizer assim, tiveram que parar mesmo porque não tinha como. E a educação, é claro que não era como a gente queria, mas não parou, né? A gente tentava dar um jeitinho, a gente viu histórias aí de professoras que às vezes tinham alunos da zona rural e que ela ia levar Sim. na casa dos professores. O que você falou, professor que nunca tinha mexido, nunca tinha gravado uma aula, que foi aprender a trabalhar com o Google Meet, que trabalhar com o Zoom, que foi aprender a editar um vídeo, que foi, né? Então, assim, isso nos mostrou, isso assim me provou e nos mostrou, porque a gente às vezes tem assim, o professor ou não quer mudar, ou tem dificuldade, ou tá... E isso assim, eu acho que eu não vejo dessa maneira. Eu percebo que o que acontece é que eu estou falando isso como professora também, né? Porque o que acontece é que muitas das vezes a gente não sabe o como fazer, a gente tem medo e tem inseguro, porque tudo que é novo. E quando a gente se colocou numa situação de pandemia, tipo assim, não tem jeito, todo mundo foi lá arregaçando as mangas, né, tentando encontrar uma maneira. É claro que uns se deram melhor, né, porque já tinham contato, outros que não, foi o que você falou. Eu lembro também de ter ajudado vários professores, vamos fazer um aulão ali, que quem já sabia ia passando um para o outro. Então, assim, quanto isso é importante, o quanto isso é essencial. Então, isso nos mostra a vontade de todos, né, dentro da educação, de dar essa continuidade, saber o quanto ela é importante, o quanto ela não podia parar. Não podia. Né? Não podia. E, diante desse cenário, a gente realmente voltou, né, Bruna? E a gente voltou e muitos voltaram desconfiados de muita coisa. A gente percebe que, infelizmente, algumas aprendizagens que nós tivemos ali na pandemia se perdeu, né? Não, voltamos ao normal. Será que é normal? Nunca mais é normal. Os nossos alunos nos ensinaram. Eu estava na sala de aula na pandemia, eu aprendi a fazer TikTok, a fazer dancinha com os meus alunos. Tia, não é assim que grava, é assim que faz. Quer dizer, as crianças, os adolescentes estavam ensinando como editar, como isso, aquilo, outro. Então, o que mostra? Eu mostro que a gente também tem a gente tem que sair do status de que a gente é o que manda, é o que sabe. O que mostrou é que todo mundo ensina todo mundo. Isso mostrou claramente, quando a gente fala assim, protagonismo do aluno, né? Às vezes soa muito ruim para alguns professores dizer assim, mas o aluno não pode resolver tudo, o aluno não está ali. Então, se ele é o protagonista de tudo, para que eu estou lá? Muito pelo contrário. Você está lá com o papel principal. Só que, sim, quem tem que aprender... Quem tem que ser o protagonista da aprendizagem é o aluno. E você vai dar as ferramentas, vai dar a condição de que ele apareça, de que ele... Então, aquela coisa de um para todos, né? Aquela coisa de que quadro e giz, agora não é mais giz e caneta, e um uniforme, eu dou a mesma atividade para todo mundo, da mesma forma, do mesmo jeito. É isso que a gente pensa.
É nesse sentido. Não é uma mudança, agora vai ter uma sala super tecnológica, eu vou usar só games. A mudança, muitas vezes, é pequena no que sentido de físico, vamos dizer assim, mas ela tem que ser muito grande interiormente. A gente viu o ensino híbrido, a gente viu a sala invertida, a gente viu muitas coisas acontecendo, onde que fala desse protagonismo. Aí, nesse meio tempo, a gente tem uma BNCC entrando justamente na época da pandemia, quer dizer, né, foi próximo Praticamente ali, praticamente ali, juntinho, né? juntinho, e que fala sobre isso. Então, o que a gente tem que pensar na educação hoje, o que eu penso lá, aí, diante disso, da minha trajetória, Sim. que eu vim ser secretária de educação. E ser secretária de educação, para mim, ele não é status, é uma responsabilidade absurda. É uma responsabilidade de trazer isto para eles, para quem? Para os alunos, porque o secretário e toda a rede, todos os funcionários, todas as pessoas que estão ligadas ali na rede, por exemplo, que eu estou lá em Chiador, eles estão ali por causa deles, por causa dos alunos. Ninguém está ali porque apenas passou no concurso. Ele passou no concurso porque tinha uma turma para ele agir, para ele trabalhar, para ele poder desenvolver um trabalho. Então, todos nós estamos ligados com um único objetivo, desenvolver e dar oportunidade a essas crianças a terem acesso disso que nós estamos discutindo aqui. E isso que você está trazendo é muito importante, porque a gente hoje fala do papel do professor, né? E durante muito tempo, dentro da educação tradicional, a gente viu um papel do professor como apenas transmitir conteúdo, Isso. né? O professor estava ali com aquele papel de transmitir. E dentro da educação tradicional, era esse o papel dele, né? Naquele mundo, naquele momento que a gente Cabia. viveu, cabia. E eu gosto de falar isso, sabe? Porque a gente fala assim, nossa, Bruna, eu gosto tanto, mas... Eu falei, gente, eu também era uma professora que é apaixonada pela educação tradicional. Eu também era, porque lá atrás, assim, porque era o que eu aprendi, era o que eu tinha vivido, era o que eu sabia no momento. Até ir começar a enfrentar os desafios e começar a entender, falar, peraí, não é por aí. E vamos começar a entender o que estava acontecendo. Então, hoje, a gente sabe, com tudo que a gente tem, com todos os avanços que nós temos hoje, de estudo de desenvolvimento humano, em relação à neurociência, ao aprendizado, a gente sabe que o papel do professor não é transmitir aquele conhecimento, aquele conteúdo. O papel do professor ali é poder proporcionar o aprendizado para aquele aluno. Por isso que se o papel for transmitir, eu até costumo brincar que eu falo assim, gente, se o nosso papel de professor for transmitir conteúdo, nós não vamos ter mais profissão, vamos acabar. Porque agora tem livro, tem apostila, tem Google. celular, tem tudo. Você pode buscar o melhor professor que você quiser, com a maneira que você gosta mais de aprender, então não é isso. Mas o papel do professor dentro da sala não é esse. Primeiro ali ele vai estar com a mediação da conversa um com o outro, né, da interação, da integração daqueles alunos que vão estar se desenvolvendo, porque nós vivemos em sociedade, nós precisamos de nos relacionar para isso, importantíssimo, para a gente se desenvolver. Então, assim, sempre quando eu falo dessa nova educação, a nova educação, gente, é educação interacionista, que é ali da relação, Sim. da gente aprender na relação um com o outro, a relação com o meio. Então, é esse o papel desse professor. E por isso, quando você traz essa questão do aluno protagonista e do professor achar que ele perdeu o valor, não. Até no capítulo do meu livro eu falo sobre isso. Eu falo, gente, o professor é um recurso mais importante que a escola tem. Não importa espaço físico, não importa tecnológico, não importa. O principal é o professor, porque ele pode ter tudo. Se o professor não tiver preparado, se o professor não tiver ali nessa intenção dessa nova educação de proporcionar o conhecimento, a construção de conhecimento para aquele aluno, não vai funcionar. E esse ponto que você está trazendo do aluno protagonista, é importante a gente falar que simplesmente o que a gente traz ali é que o aluno antigamente tinha o papel de absorver conhecimento, né? Absorver ali aquele conteúdo. E nesse papel que a gente propõe dessa nova educação, o aluno ele está ali para construir esse conhecimento. Mas ele não vai construir o conhecimento sozinho, não. Ele vai construir o conhecimento com os colegas, ele vai construir o conhecimento com o professor, com a família, com a sociedade. Então, não é ninguém que é mais importante que ninguém. É pelo contrário, é todo mundo importantíssimo ali. Só que o professor, ele tem aquela responsabilidade
responsabilidade, porque ele é um Isso. adulto ali. Isso. Eu costumo dizer que ele é como se ele fosse, né, o Maestro, daquela exatamente, orquestra ali. exatamente. Então, aqui, Que papel? na orquestra, Que papel? todo mundo, né? Como é uma importante. orquestra fica sem maestro? Não tem como, Não tem imagina, como. toca. Então, assim, eu falo que o papel do professor, ele é essencial, Essencial. ele é importantíssimo, mas ele está ali, os seus alunos, vamos dizer assim, como os músicos, eles têm as habilidades, eles têm as competências. O professor está ali, eu costumo dizer que é para conduzir, Isso. para conduzir essa construção. E isso é muito bacana, sabe? Então, assim, eu acredito muito nesse modelo de ensino, nesse modelo de educação. Eu acho que quando nós conseguimos levar verdadeiramente a nova educação para todas as escolas, né, para ali para o dia a dia, vai mudar essa questão de educação que foi passada para a gente como algo doloroso, como Isso. algo sofrido. Nossa, você botou num ponto assim. Quando você estava falando, eu estava viajando na minha história na educação, porque eu também não nasci assim. Eu nasci de uma escola tradicional. Eu vim de uma escola tradicional, estudei numa escola tradicional. E quando você coloca isso, me faz lembrar a minha virada de chave, porque todos nós, educadores que acreditamos nessa relação humana, né, nessa construção coletiva de aprendizagem, de organização da aprendizagem, a gente também vira uma chave. Tem um momento que a gente vira uma chave que a gente fala assim, peraí, não é por aí, não é só isso, não pode ser só isso, não pode ser só eu. Então, a gente passa por muitas situações. Aí você falou uma coisa muito importante, é sobre a leveza. O que acontece? Tira um peso das costas do professor, tamanho daquela coisa de ele ter que dar conta. Isso. Ele ter que dar conta de todos no mesmo nível. O problema está aí. Sabe por quê? Porque quando ele está numa escola tradicional, ele vem numa proposta tradicional de ensino, por que ele sofre? Ele não está errado, mas ele sofre muito. Por quê? Porque ele sabe que aqueles determinados grupos de alunos estão em níveis diferentes de aprendizagem, mas ele não consegue ainda resgatá-lo, ir lá nele, ou entender que isso é um processo e que não precisa ser repetido como uma receita, mas precisa achar o ponto. Evidências da aprendizagem. Hoje a gente não se fala mais o que o aluno não sabe. O professor, você deve ser coordenadora, você sabe. Com a gente, como coordenador, eu passei por tudo na educação. De professor, diretor de escola, coordenador, formadora de professores, que ainda sou, formação continuada, que é a minha paixão, é o que eu mais amo, de compartilhar experiência com professores, amo. E agora, como gestora máxima de uma rede. Máxima que eu digo, porque eu não sou gestora sozinha. Numa rede, você não faz gestão sozinho. Você pode estar na frente, você pode estar ali, mas você precisa do coletivo. E essa mudança, essa forma de você ver esse ensino, essa forma de você enxergar isso traz leveza. Por quê? Porque o professor, numa proposta tradicional, ele está muito preocupado com a devolução, aquilo que a gente estava falando no começo, do resultado. Então, assim, eu estou trabalhando o bimestre, eu só tenho uma única forma de fazer. Então, um determinado grupo da minha sala, desenvolve mais habilidades, que estão mais desenvolvidos, vamos dizer assim, e entende aquilo ali, que já consegue, né? Ele vai, aí começam a ficar os outros para trás. E aí eu começo a dizer que esses alunos têm dificuldade. E quando, na verdade, o professor ainda não evidenciou que ele sabe o que ele precisa. É como se fosse assim, eu vou ter que ir lá resgatar esse aluno, buscar onde ele está, para que ele possa avançar. Eu não vou dizer aqui que ele vai chegar no mesmo tempo do outro, mas ele vai avançar. Mas o que pega? Aí você vai falar assim, mas o sistema. Eu bato muito em cima dessa questão do sistema, porque, na verdade, o sistema somos nós. Quando a gente começa a entender que a gente precisa o tempo todo ir e voltar, resgatar, que o nosso papel é de resgate o tempo todo, é porque a gente sabe que as estruturas familiares, ela influencia, mas ela não é a única coisa que influencia. Sim. Pode ser que na escola, e eu vou falar para quem estiver me ouvindo, talvez você, professor, seja a última chance que essa criança tenha. Isso cai para mim com algo assim divino. É algo assim, sabe? É sobrenatural, porque quando você fala assim, eu posso
transformar com a minha palavra, com a minha atitude, a vida do ser humano. Eu posso dar a ele esperança de que tem jeito, mesmo que ele não tenha uma estrutura familiar, mesmo que lhe falte muita coisa, mesmo que, por exemplo, a família não seja letrada, a família não seja alfabetizada, mas eu tenho livros, eu tenho acesso, eu sou alfabetizada, então eu faço essa ponte. A gente é muito ponte. Eu falo assim, eu crio possibilidades. Né? Você está trazendo isso, eu lembro de uma das formações que eu dei, uma professora virou para mim e falou assim, Bruna, e como a gente faz se a gente trabalha, às vezes, numa zona rural, onde aqueles alunos ali, ou a família, vamos colocar de um aluno só, mas a família daquele aluno toda sempre trabalhou em sítios, né, sempre trabalhou ali, ele não conhece, às vezes não são alfabetizados, como você falou, ele não conhece uma outra realidade sem ser aquela realidade ali. Aí eu falei para ela assim, que ela não estava conseguindo ver a possibilidade daquela criança ver um outro futuro a não ser aquele, porque tudo levava aquela criança para aquele futuro ali, continuar, né, dar continuidade. Aí eu falei com ela, quando eu trouxe para ela assim, imagina você poder despertar nessa criança que ele criar possibilidades, ele entender que ele não precisa, se ele quiser seguir a família, se ele gostar de trabalhar, tudo bem, mas se ele não quiser, que ele pode ser qualquer outra coisa que ele quiser ser. Então, imagina essa criança que, de repente, nunca teria acesso, como você falou, nunca teria acesso a uma outra realidade, nunca teria acesso a uma possibilidade, e você, professor, poder despertar isso nele. Então, assim, quando a gente fala da profissão do professor, você fala de romantizar, não é a questão de romantizar a profissão do professor, é a questão, da mesma, eu falo isso, sabe assim, porque eu sinto isso de verdade, sabe, Flávio? Do mesmo jeito que o médico tem uma profissão maravilhosa e importante, que é de salvar vidas, para mim, o professor também tem essa mesma profissão maravilhosa de salvar vidas. Por quê? Eu já tive vários depoimentos de alunos e de professores que depois se tornaram professores, mas que quando eram alunos se tornaram professor porque tiveram professores, quando eles eram alunos, que salvaram a vida deles, que transformaram a vida deles. E também é triste a gente falar, mas é verdade, eu já tive vários relatos de professores que falam, Bruna, eu me tornei professor porque eu passei por uma situação com um professor que foi tão ruim, fez tão mal para mim, que eu falei que eu ia me tornar professor porque os meus alunos nunca passassem pelo que eu passei. Então, eu já tive vários depoimentos dessa maneira, sabe, Flávio? Então, assim, para a gente ver de verdade o quanto o professor ele tem a possibilidade, né? E esse poder aí que você falou de salvar uma vida, de transformar uma vida, mas também de, às vezes, prejudicar ou até mesmo destruir, vamos dizer, ou marcar. Não positivamente, mas negativamente. Uma vida, né? Então, assim, é por isso que sim, é uma profissão importantíssima. Sim, a gente faz a diferença no mundo. Muito, 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 muito. E por isso que é a importância de nós, professores, estarmos sempre buscando conhecer mais, entender mais, acompanhar e ver o que eu posso fazer. Aí você chegou para aquele aluno. Exatamente, aí você chegou nessa visão de que eu trago comigo, como eu falei, que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula e trabalhar com o professor, sabe? Porque eu sei das dores deles, não é fácil. Eu sei das dores, as dores não são muitas, mas também sei dos prazeres e da felicidade que é estar dentro de uma sala de aula. E pensando nisso, quando eu fui entrar nessa questão da gestão municipal, entrei como secretária, por mais complicado que seja, por mais, sabe, difícil que possa ser, o meu olhar passa pelo esse professor. Eu vi a rede de Chiador, por exemplo, precisando desse olhar, sabe? Precisando de muitas coisas, mas precisando. Então, eu via muitas palavras repetidas. Tipo, sempre foi assim. Eu não gosto desse discurso de que sempre foi assim. Há sempre uma nova possibilidade, um novo caminho. E aí, o meu maior investimento vai ser, e sempre vai ser, no professor. Um professor que ele vai mover o investimento
toda a questão do aluno. Evidentemente que a gente quer chegar no aluno. Então, pensando nisso, de conhecer novas falas, a gente trabalha aí a questão da inclusão, porque tudo no Brasil, assim, às vezes as coisas acontecem, eles sempre falam isso e eu dou razão, de cima para baixo. A lei vem e nós vamos ter que nos adaptar, e nós vamos ter que receber esses alunos, porque eu sou da época que tinha uma classe especial, que a gente não enxergava esse aluno era invisível. Ele era invisível na escola. E, de repente, ele está dentro da minha sala de aula. 1, 2, 3, às vezes 5, dentro da minha sala de aula, com diversos transtornos do neurodesenvolvimento. E que eu, professora, que na minha pedagogia ou na minha licenciatura, zero de formação, absolutamente nada. E aí eu vou dizer o quê? Vou sentar o pau no professor, vou dizer assim, você... Então, o discurso sempre é, agora nem tanto, né? Eu não aceito isso, isso não pode acontecer. Aí começou esse discurso lá no começo, quando a gente começou um pouquinho atrás a inclusão. E aí eu sempre dizia assim, olha, não tem volta. O que você prefere? Ficar com essa dor imensa ou ir de frente com esse problema, entender como você pode intervir e ajudar essa criança? Uma coisa eu digo para você, essas crianças, você vai melhorar muito enquanto ser humano. Essas crianças vão te enxergar as outras crianças que você vai ter. Vai despertar outras coisas. E assim, graças a Deus, a gente tem motivado, não, tocado nessa questão da inclusão. A inclusão, ela precisa ser discutida, ela precisa estar implementada corretamente dentro das redes. Eu vi essa semana, eu acho que até um podcast mesmo de uma... Não, podcast não. Era uma deputada. E ela estava falando que não dá mais a gente usar estagiários para fazer mediação. E naquele momento, eu mandei para todos os grupos que eu tenho em Chiador, eu mandei a fala dela e disse assim, Chiador saiu na frente. Nós não temos estagiários, nós temos mediadores por lei, com dignidade, com formação, com preparo, e cada vez mais preparo vai ter, porque a gente vai continuar investindo em formação. Foi aí que eu conversei com você também. Sim. A gente vai continuar investindo em formação. A inclusão, ela é um marco dentro da educação. Ela muda. Então, aí ela vai entrar na nova educação, porque você tem que atender a todos. Eu costumo dizer que a nova educação, a inclusão faz parte dela. Não precisa dizer. Já tá ali. E você trouxe uma coisa que é importante do que a gente está falando de inclusão. Muitas pessoas acreditam que os alunos estarem dentro da escola, ponto, teve a inclusão. Gente, isso não é verdade, isso não acontece. Por isso que você falou, a gente precisa de olhar de verdade para isso, porque infelizmente a gente vê crianças que estão indo para a escola e ao invés de estarem se desenvolvendo, estão regredindo. Exatamente. Regredindo. E aí você vai falar, mas Bruna, por que estão? Porque aquele profissional, aquele professor, como você falou, que se formou lá atrás, não estava preparado para receber aquele aluno, não sabia como lidar, como proporcionar uma aprendizagem para aquele aluno. Às vezes a gente até vê... E a gente sabe que precisa ter uma relação, né, o Flávio, é muito importante desse professor que vai estar lá mediando, que vai estar junto com o professor da sala. Eu costumo sempre falar o seguinte, o aluno da educação especial, que ele vai estar ali na sua sala, ele não é aluno do professor mediador. Não. Ele é aluno do professor regente da sala. Sim. Aquele professor, ele vai estar ali para um apoio. Então, você, professor, quando for planejar a sua aula, você vai planejar a sua aula incluindo aquele aluno, preparando atividades que ele possa participar. E aí tem um ponto importante também. Quando você faz isso, a gente já sabe que todo mundo aprende, né? Cada um aprende de uma maneira. Nós aprendemos de maneira diferente. Então, hoje, aquela história que a gente tinha, né? Que antigamente que a gente acreditava, da educação tradicional, que todo mundo aprendia da mesma maneira. Por isso que a gente ensinava da mesma maneira. Sim. E a sala era ali dividida. Tinha aqueles que aprendiam, aqueles que passavam raspando e aqueles que ficavam ali para trás. Por quê? Só utilizava-se um modelo de ensino. Sim. Então, ou você se encaixava naquilo ali, ou o problema é seu. Exatamente. Então, isso hoje, com todo o conhecimento que a gente tem,
tem, com todo o estudo que a gente tem hoje sobre desenvolvimento humano, sobre educação, sobre processo de aprendizado, sobre neurociência, isso cai por terra. Então, hoje, por isso aí, né, a função do professor de possibilitar essa aprendizagem. Então, o professor vai entender os seus alunos, entender como cada um deles aprende. E quando ele for planejar, quando ele for preparar a sua aula, ele já vai criar uma aula que ele vai atender a necessidade de todos. E com isso já é inclusão. Então, não importa se aquele aluno ele é de educação especial ou não, porque... Se ele é laudado ou não. Não importa, porque eu ele vou já vai atendê-lo. fazer, ele já vai fazer E essa é a parte. nossa preocupação, porque os nossos mediadores não necessariamente precisam ser professores, porque a responsabilidade do ensino tem que ser do regente. A própria lei diz isso. Então, os mediadores, eles são colaboradores desse processo, eles aplicam aquilo ali. É evidente que ele está ali. Por isso que a gente não pode tirar a criança da sala. Por isso que a gente tem que fazer atividades adaptativas, adaptar a ele, qual forma que ele aprende. Uma criança que tem baixa visão, eu vou ter que fazer as letras maiores. O dislexo, eu vou ter a questão da leitura, aquela questão toda do leidor e tudo isso. Então, isso são adaptações. E lá em Chiador, essa foi a minha primeira preocupação, entendeu? Fazer uma inclusão de verdade, uma inclusão de rede de verdade. Não fazer uma inclusão de rede para dizer que está atendendo a rede. Ter aquele número de alunos e falar que aconteceu, mas na verdade lá no desenvolvimento a gente está vendo que não está acontecendo. Exatamente. Então, eu até tive semana passada uma reunião com as mediadoras, as pessoas que estão nesse papel. A gente conversou, agradeci muito o trabalho dela, foi excelente trabalho. Mas nós fizemos mais ainda. É como a gente estava discutindo sobre o papel do professor. O professor não teve na sua formação. Eu como gestora pública, eu tenho que dar, a minha obrigação é de fazer chegar essa formação. Então, eu me preocupo muito com a formação. Nós tivemos a primeira formação em AE para eles, para os professores regentes, professores de sexto ou nono ano, professores de educação infantil, professores de primeiro ao quinto, todos estavam ali. E quanto crescimento. Eu sei que não é o início de um processo, mas é preciso dar esse processo. Não adianta só eu também capacitar os mediadores e não linkar eles com os professores, porque os professores precisam entender, nessa inclusão, qual é o meu papel? Mediador, qual é o meu papel? Qual é o papel do supervisor, do coordenador? Como é que fica esse aí? Porque se todo mundo conseguir contribuir dentro desse processo, como você falou, você não vai sentir, eu não tenho aluno para incluir, todos estão incluídos, todos estão dentro do processo, todos da sala. Quem é o que é laudado? Não, sabe? Eu, dentro da minha sala, eu tinha crianças que eram laudadas, e eu fiquei sem ninguém, era eu com eles, e eles não sabiam. As crianças não sabiam que aquela criança era uma criança laudada, porque eu não fazia diferença entre elas. Só que a única coisa que eu fazia era atendê-la de uma forma que eu desse mais atenção a ela, no sentido das suas dificuldades. Porque, na verdade, em outras coisas ela era ótima. Ela tinha facilidade absurda. Eu sabia onde que eu ia posicionar um TDAH, por exemplo. Eu sabia que o tempo todo eu tinha que estar ali, né, ligado com ele, e chamando mais a atenção dele, mediando mais próximo dele, assim como uma criança que não é laudada e não tem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento e que também precisa da nossa atenção. Então, eu acho que o único papel que o professor tinha que sair é da frente, sabe? Eu acho que a sala de aula tinha que ser um grande, sabe, um ambiente de mesas, sabe, que eu estou aqui hoje, agora amanhã eu vou estar ali, sabe, e os papéis trocarem. Isso que é o que se propõe. Isso. Dentro... E a nova educação é isso. Exatamente né? Isso. É a gente tirar aquelas crianças enfileiradas, aonde que não podem falar uma com a outra, e a gente montar esses grupos mesmo, para que essas crianças possam aprender umas com as outras, interagir e crescer ali, porque aquilo que você falou, uma está mais desenvolvida aqui, outra menos, e elas mesmas podem se ajudar. E quando a gente o professor pega esse papel todo para ele fica sobrecarregado, porque ele não dá conta não mesmo. Vai dar. Então, assim, eu até... Quando eles falam, a gente tem dois pontos que você trouxe que muitos professores falam comigo. Um é de falar assim,
Bruna, mas eu já tenho tanta coisa, como eu vou fazer? Como eu vou dar conta de mais tudo isso? E eu falo com ele assim, e ele fala assim, mas será que isso vai dar certo? Eu tenho medo, porque tudo que é novo às vezes dá medo, né? Eu fico com medo, não sei, estou inseguro. Eu sempre faço a primeira pergunta, que é a seguinte: está funcionando do jeito que está? Você está feliz, está satisfeito, está realizado com o resultado que você está tendo? Os seus alunos estão aprendendo, eles participam, eles se interessam. Você vai embora, chega no final do dia, você está leve, você consegue viver a sua vida. Está assim? Se tiver assim, continue Beleza. fazendo, porque você está no caminho. Isso. Agora, se você está pesado, se chega no final do dia, você está morta, cansada, esgotada, você só quer tomar um banho, deitar e dormir, você não tem tempo, você está com a cabeça assim já explodindo, né? Eu costumo dizer até com o cabelo pro alto, que a gente não, né? Às vezes o professor fica no que ele não tem vontade de mais nada. Esgotado. De tão esgotado que ele está. Os seus alunos não têm interesse, não estão participando da aula, não estão aprendendo. Você está... A sua profissão, o seu trabalho ali, ao invés de ser algo motivador, que te deixa feliz, é algo que te deixa para baixo, que te está fazendo mal. Se está assim, o meu convite para você é: você quer tentar algo diferente? Você quer mudar esse resultado? Então, se você quiser mudar esse resultado, eu tenho uma proposta para te fazer. Você está disposto, né, a ouvir, a tentar? E não é uma proposta que você vai entrar e vai ter que ficar nela, não. Se você foi e não gostou, tudo bem, você pode achar que não deu certo, porque nós temos essa liberdade. Sim. Né? O professor tem essa liberdade de estar, funcionou, não funcionou. Só que o que acontece é que todo mundo que começa a colocar, e é importante falar, né, Flávia, que não tem pozinho mágico, não tem receita de bolo, não é uma coisa, assim, gente, quando a gente vai fazer um trabalho que o professor vai começar a implementar a nova educação dentro da sala de aula dele, no planejamento, na vida dele, não significa que ele vai pegar ali a partir de hoje só vai trabalhar. Não, eu costumo até dizer que, assim, para a gente que é mais tradicional, quando eu comecei assim, eu pensava assim, olha, eu vou tentar, quando eu comecei, né, a fazer todo o estudo, toda busca ali da nova educação, conhecer, porque eu queria mudar, não estava legal. Eu falei, preciso mudar isso aqui, tem alguma coisa errada acontecendo, né? E quando eu comecei assim, vou colocar na sexta-feira, depois do recreio, porque na sexta-feira, depois do recreio, aí pode. Olha que loucura que colocaram na nossa cabeça, que a educação tem que ser algo doloroso, triste, ali, rígido, pesado, que na sexta-feira, depois do recreio... É hora da recreação. Aí tá tudo bem, ele pode aprender de maneira gostosa. Gente, olha que loucura que essa educação tradicional tão pesada que colocaram na gente, sendo que a gente sabe que aprender é maravilhoso, é gostoso, é divertido. Então, quando nós levarmos isso, e aí o que acontece? O professor coloca isso e ele fala assim, nossa, hoje eu saí mais leve. Nossa, mas o meu aluno gostou. Aí os alunos começam... Isso aconteceu comigo e acontece com muitos. Eu estou trazendo a prática mesmo. Também, mãe. Eles falam assim, vamos fazer aquilo de novo? Vamos colocar aquilo outro dia? Aquela aula divertida vai ter que ir. Só que dia que a gente vai brincar? E às vezes, gente, olha, para vocês verem como é que você é tão louco, que eu já tive vezes de aluno virar para mim e falar assim, porque estava aprendendo gostoso, divertindo. Então, ele acha que ele não está aprendendo. Isso. Que hora que tem um dever, tia? Mas vai ter aula hoje? Isso. Mas ele está aprendendo do mesmo jeito. Só que por quê? Porque, infelizmente, Flávia, isso é tão pesado. O registro. Foi colocado tanto para a gente quanto para os alunos, que é pesado. E quando é gostoso, ele acha que não está aprendendo. Que não é escola. É engraçado. Porque a escola tem que ser você está falando isso. A gente tem diversos casos, a gente sabe disso, por exemplo, dislexia. O dislexia tem dificuldade de quê? Dificuldade de registro, dificuldade de leitura, de escrita e de leitura, né? Ele tem essa dificuldade. Aí tem um professor que fala assim para mim, mas ele entende tudo, ele é ótimo em matemática, ele é ótimo nisso e aquilo, mas ele entende, ele só tem que colocar no papel. Ele só não consegue colocar no papel. Aí eu falei, a gente já investigando, né? Por que não colocar no papel? Aí a gente, não coloca no papel com 10, 12 anos, gente, tá óbvio que alguma coisa a mais tem ali. Aí eu falo assim, então, será que a gente tem uma outra forma de avaliar esse aluno? Não, como é que ele vai ficar sem a prova? Eu falei, mas a prova é só assim? É só assim que a gente... E provando o quê? Então a gente vê isso tudo... São paradigmas, são coisas que a gente realmente é devagar mesmo. Você é formadora de professores, você sabe que é
devagar. Mas é um contagiando o outro. Eu me lembro de uma situação que eu passei em Xadô, ainda como coordenadora pedagógica, não como secretária. Eu fui atender 2 alfabetizadoras lá, né? A minha experiência é muito grande nessa área, mais de 30 anos na área de alfabetização. E eu fui numa escola, depois eu fui na outra escola. E na primeira escola que eu fui, são ótimas. Meninas novas, mas a terceira alfabetizadora, que nós temos 3 escolas, a terceira alfabetizadora é uma pessoa experiente demais, demais. Alguém falou comigo assim, Flávia, você não vai falar com ela? Eu falei, que isso, eu vou ter que aprender com ela. Deixa ela. Aquilo que você está falando, ela é feliz do jeito que ela está fazendo, está trazendo o resultado do jeito que ela está fazendo. É brilhante o trabalho dela. Se ainda é tradicional ou não, isso não vem ao caso. Só sei que ela é feliz com o que ela está fazendo, as crianças estão felizes na sala com ela e está acontecendo a aprendizagem. As outras meninas precisavam de uma coisa. Eu apresentei, a gente vai apresentando umas novas formas de fazer, né? A gente vai mudando tudo isso. Aí eu fui numa escola e uma menina colocou uma sequência didática em prática, uma professora dela. Aí ela colocou, aí uma criança, no primeiro dia, conforme que ela apresentou, na segunda-feira, não foi segunda não, foi terça, que segunda ela faz corregência, ela faz atividades de formação não, de planejamento. Aí o que aconteceu? Na terça-feira, quando ela foi começar essa aula, a criança eles fizeram a aula, foi na época da semana do circo, né? Aquela coisa toda. Aí a criança falou assim, tia, amanhã vai ter outra aula divertida como essa. Ela falou que aquilo tocou muito nela, sabe? E foi. Bom, aí a outra, eu passei algum tempo, fui na outra, e eu fui mostrando como é que estava sendo desenvolvido o trabalho. Ela falou, ela mesma olhou para ela, falou, não, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo. Essa outra está fazendo assim, eu estou ainda aqui? Tipo assim, ela percebeu que ela podia soltar as amarras, entendeu? Não ficar preso, né, naquilo que a gente sabe que tem que ser assim. Tem que ser assim, não tem que ser assim. E aí ela, na questão da metodologia, ela foi e implementou e passou alguns meses depois, eu encontrei com ela lá em Xadô mesmo, ela foi me abraçou, ela falou assim, nossa, eu via nela a felicidade de estar fazendo aquele trabalho. É aquilo tudo que você colocou, Bruna, quando a gente não está feliz, é peso demais. E isso, toda vez que eu trabalhava com as minhas colegas na própria escola, que elas vinham me pedir ajuda, a gente sabe essas coisas que a gente faz. Elas falavam, eu falei assim, gente, precisa ser leve, precisa ter prazer, precisa estar gostoso. Não para os alunos só, não, para você. Claro. Você precisa ver o retorno do seu trabalho. Esse retorno não é nota, não é dever certo, é isso, é a aprendizagem acontecendo, a interação, a aprendizagem, as habilidades. E eu quero assim dar um depoimento da importância do professor na vida de um aluno, na minha própria filha. A minha filha estudou até o 7º ano, 8º e 9º, estava na pandemia, né? O 7º ano em escolas, né? Regulares, sabe como, né? No ensino bem muito tradicional, bem tradicional, ainda, né? E ela não tinha motivação. Ela é TDAH, leudada, e não tinha motivação nenhuma. E eu lutando, sofrendo com o sofrimento dela. Fui muito bem entendida na escola, mas, né? Enfim, aí veio a pandemia. E aí, na pandemia, ela se fechou. Ela não queria fazer online, ela não queria nada daquilo. E aí ela foi, e eu fui, coloquei ela numa escola pública, que ela foi muito bem abraçada, à distância, mas muito bem acolhida. Foi aí que ela veio para a escola pública. Aí teve uma prova do SESI, em Três Rios. O SESI tem ensino médio, você passa por uma prova. Primeira coisa que ela disse para mim assim, mãe, eu não vou fazer porque eu não vou passar. Mãe, eu não sei. Ela falava assim, eu não sei. Sabe aquele acúmulo de conhecimento que a gente acha que a gente tem que botar na cabeça? Eu falei assim, minha filha, você tem capacidade para isso. Bom, enfim, ela passou. E aí que eu quero falar da mudança da vida dela. Quando ela entrou dentro da escola, você pensa assim, vai ser um ensino médio bem, né? Bom, enfim, ela encontrou professores maravilhosos. Professores que viraram a chave dela da aprendizagem, que fizeram essa menina que estava jogada, assim, literalmente, eu estava quase esperando ela está com 17 anos, se ela não conseguir o ensino médio, ficar reprovando, ela vai fazer até supletivo, porque eu sabia que a situação dela com a aprendizagem ela não tinha ligação com isso, ela não tinha nenhuma liga. E aí, quem transformou? Foi o colégio? Não, foi o professor. Os professores daquela escola transformaram a vida da minha filha.
de forma a trazê-la para a vida, porque o professor, ela tem uma professora que ela fala muito nele, que ele falava para ela assim: não, Samantha, você que vai fazer, você que vai falar, você que vai resolver isso. Ele dava função para ela. Sim, acreditava nela, né? Então, assim, isso é muito importante, o professor acreditar. Acreditar nele e acreditar no aluno. E ontem ela fez confissão de fé na igreja, e eu fui vê-la, fui lá participar da confissão de fé dela, e o padre pegou e disse assim: a Samantha vai dar o testemunho dela. Eu falei assim: não, se o padre vai fazer ela falar nesse público todo aqui, alguma coisa aconteceu. Ela foi e falou. Ela falou lá, falou bem menos, mas falou. Bom, enfim, ela falou assim: mãe, na escola eu falo muito melhor. Ela está mais estimulada. Aí, quem é que fez isso? Foi um professor. Ele tem poder. Sim, e muito, nós temos né? poder. Muito. Por isso que eu falo assim, a importância do professor na vida das crianças, né? Na vida das crianças, dos adolescentes, até mesmo dos adultos, porque às vezes você vai ter um professor lá quando você tornou adulta, né? Que você vai ter ali como essa professora que você foi ali, que você foi uma professora dela, uma coordenadora que estava ali, que estava. Como vários professores hoje, dentro das formações, chegam para mim e falam assim: nossa, Bruna, eu estava desistindo. Eu já tive depoimentos de professores: olha, eu estava saindo da educação, já estava tão doente, estava tão mal, que eu não acreditava mais, estava me fazendo. E que voltou a estudar, voltou a trabalhar com educação. Eu falei assim: nossa, é como eu costumo brincar, que até eu falo que hoje a minha função e o meu papel é resgatar o brilho no olhar do professor pela educação. Porque muito importante. Eu sempre tive esse brilho quando eu comecei lá atrás, e com todos os desafios que eu fui enfrentando, esse brilho meio que foi se apagando, vamos dizer, foi diminuindo. Sim. Com os desafios sem saber lidar. E quando eu consegui entender o que estava acontecendo, quando eu consegui resgatar este meu brilho, e começou tudo a fazer sentido para mim, aí eu falei assim: nossa, esse é o meu papel agora. É isso que eu quero. Eu quero poder, falei assim, como transformou a minha vida e a vida, né, de todos que estavam ali passando por mim, e quanto isso pode fazer a diferença na vida desses outros professores. E é muito bacana a gente ouvir você, a gente já está, né, finalizando aqui o nosso podcast, mas assim, eu queria trazer queria falar, passa muito rápido, né? Por isso que eu falo, quando é gostoso, quando é um bate-papo, quando fica leve, quando fica gostoso, passa rápido, fica assim, não fica pesado. Não. Então, é por isso que eu falo da importância de a gente levar, sabe, Flávia, isso para a escola, porque o aprender é maravilhoso. Então, assim, tem 2 pontos que você trouxe, né, do que a gente falou aqui hoje, que eu gostaria de trazer novamente para a gente falar. O primeiro, que é muitas pessoas, às vezes, quando eu faço trabalho tanto em escolas particulares quanto em escolas públicas, sim. E aí, quando eu chego na escola pública, eu falo assim: Bruna, mas isso é como aquela professora falou lá, mas lá é uma zona rural, não sei o quê. Então, assim, mas isso numa escola pública, isso no ensino. E você está aqui para provar que sim, é possível. Eu sempre falo isso. É possível. Que é possível. A gente não importa se você. Não é porque você não está numa escola particular, que você está numa escola pública, que você vai manter. Deixa rolar. Não tem isso, gente. Já chegou no limite de deixar rolar. Não tem mais como deixar rolar. É tomar as ações, as atitudes e as questões que são importantes para essa transformação na educação do nosso país. Investir na educação, investir em pessoas. Sim, e era o segundo ponto, que é isso que você trouxe. A importância da formação continuada. Não existe transformação sem formação. Porque nós, professores, viemos da educação tradicional. Então, aquela educação era tão pesada, tão coisa, que a gente via ter hoje muito professor mesmo que formou e parou. Sim. Porque aquilo era tão ruim, às vezes era pesado, não, parou por ali. Então, quando a gente deixa a educação leve, a gente nunca quer parar. Não. Depois que eu conheci a nova educação, eu não parei mais de estudar. Não. Eu não paro. Olha, é incrível. Quando eu termino é claro que a gente está sempre estudando, mas estou dizendo assim, até mesmo de formação mesmo, sim, né? Eu termino uma, eu já estou vendo outra, porque a gente é tão gostoso. Está em movimento. Aquela construção, sabe, de você evoluir, está em movimento. É maravilhoso. Então, assim, esses 2 pontos, sabe, Flávia? Uma da questão de que não é porque é ensino público que não tem que ser bom, que tem que ser de qualquer jeito, ou que tem que deixar. Eu costumo dizer, eu quero falar sobre o ensino público, eu costumo dizer que nós somos lá privilegiados, porque não falta nada. Nada no sentido de material, nada no sentido de tudo, todos os recursos possíveis. E é aonde você vai mexer. Então, eu decidi, e desde quando eu entrei,
porque essa é a minha formação, esse é o meu legado, é investir em pessoas, é investir nos professores, é investir nos alunos no sentido assim, de dar mais oportunidades para eles, além da sala de aula, além do que eles já vêm, que a gente tem xadrez na sala de aula, porque xadrez desenvolve muitas habilidades, inclusive de tudo que nós estamos discutindo aqui, trabalho em grupo, divisão de tarefas, estratégia, pensamento, raciocínio lógico, e esses professores lá da rede que entraram no xadrez, que também no princípio tiveram um pouco de resistência, porque eu não sei jogar xadrez, porque é a primeira coisa que a gente fala, eu também não sei jogar xadrez. E aí eles entraram, eles estão... Se você vê o trabalho, é maravilhoso. É de emocionar, de ver o que esses professores estão transformando isso, porque tem lá todo o projeto, toda a formação, mas você vê... Eles vão falar sobre o xadrez essa semana com o rapaz, né, com a empresa que a gente contratou, assim mesmo com a robótica de sexto ou nono ano, pegando o quinto ano também, investindo nos alunos, mas não só nos alunos, mas investindo naquele que move a educação, que é o professor. A gente tem a lei de 1/3 no município, todas as semanas os professores têm 3 horas de planejamento na própria escola. Sabe o peso de levar para casa? Sim. Não, é na própria escola. Eles têm hora de formação, sabe? Em casa e hora de formação dentro da instituição que a gente também dá a eles essa oportunidade. Então, dá o direito do professor, sabe? Andar dentro da lei, daquilo que a gente quer que o professor tenha. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão legal, não fazer uma inclusão de meia boca, quando a gente fala de cumprir as leis daquilo que a gente tem feito. Eu tenho lutado por isso, porque a minha base é sala de aula, e eu sei quando eles estão sofrendo, eu sei quando está sendo difícil, entendeu? Quando a gente fala de educação pública, se a gente não fizer política, né, com aquilo que é público, mas a gente fizer realmente levar o dinheiro da educação a quem é de direito, as coisas acontecem, Bruna. Então, o meu papel na educação é trabalhar muita formação com esse professor, não como castigo, muito pelo contrário, porque a LDB fala do direito à formação. Isso é muito bacana, né? Eu conversando com uma moça de Juiz de Fora que trabalha, que vai ter a formação da criança alfabetizada, né, desse programa do governo federal, ela falou assim, quando eu falei sobre investimento, né, nos professores, na formação, ela pegou e falou assim, pois é, eu queria que todos os gestores fossem assim, porque isso é direito deles. Eu falo assim, o professor, na maioria das profissões, se você quer se especializar, continuar, aquele profissional, ele que tem que buscar. E o professor, isso gente, eu falo que isso é maravilhoso, a gente ter essa possibilidade, porque é um direito nosso, né, de continuar estudando, porque a gente sabe o quanto é importante para o professor, porque se o professor não tiver isso, não tiver sempre ali aprendendo, sempre em busca, ele não tem como proporcionar tudo isso para o seu aluno também. Eu queria muito que eles todos entendessem isso e não achassem que a formação continuada alguns castigo, isso, aquilo, não, muito pelo contrário. Se chegou até você, abraço, porque você vai crescer. A minha formação, a maioria delas, Bruna, eu paguei. Porque eu venho de uma formação anterior ao direito. Entendeu? Então, eu paguei a maioria das minhas formações. As únicas formações que eu não paguei foram que estava vinculada ao governo federal. Foi os programas do governo federal, que eu tive a oportunidade de ser formadora e tudo isso. Mas as demais eu paguei. E eles têm toda a possibilidade, entendeu? Então, quando alguém te oferece alguma coisa, não traga aquilo como um peso, traga assim, opa, é uma oportunidade. E é como a gente vê para um aluno, né? Porque se o professor tem essa possibilidade, ele não vê aquilo ali como algo bom para ele, como ele vai querer que o aluno veja, né? Porque o aluno está lá na sala, é como se fosse a mesma função. Por isso que eu falo assim, dessa importância... nessas formações, né, de tudo que a gente vai proporcionar, de 2024 vem aí, né, Bruna? de trazer assim, essa prática para esse professor, de trazer esse acolhimento para esse professor, esse cuidado com esse professor, porque eu acredito de verdade que a gente transformando a vida desse professor, a realidade desse professor, ele vai conseguir transformar a vida dos seus alunos e fazer a diferença na vida deles. Com certeza. Tá? Eu quero, Flávia, se foi muito gostoso o nosso bate-papo, eu gosto de falar, passou rápido, né? É muito bom a gente estar assim, quando a gente está conversando sobre coisas que a gente interessa, que fazem sentido
divertido para a gente, que seja gostoso. E é essa, eu falo que hoje eu vejo a educação dessa maneira. A gente precisa levar isso para a educação. A educação precisa ser leve. A educação precisa ser gostosa para o professor e para o aluno e para a família. E para a família também. Sim. Então, assim, isso vai fazer toda a diferença, porque quando a gente conseguir essa transformação, ninguém vai parar mais de estudar, ninguém vai, porque vai ser leve, vai ser gostoso, a gente vai querer aquilo para sempre. E não o que a gente vive hoje, não vejo a hora de chegar no ensino médio para acabar, não vejo a hora de finalizar a faculdade. Então, não é assim, de tão pesado que foi colocado para a gente. Então, assim, isso eu falo também que é um desejo meu de ver na educação, e eu sei que quem vai proporcionar isso é a Nova Educação. Quero, assim, agradecer por você compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, todo o trabalho que você vem desenvolvendo, mostrar pra gente que é possível, sim, fazer um trabalho de qualidade e excelência, mesmo numa instituição pública, não é somente numa escola, numa instituição privada, e se Deus quiser nós vamos poder estar vendo isso cada vez mais no nosso país. A gente tem aí hoje também o Ceará como uma das referências, né, em educação, e muitos outros a gente tem países aí que são educações públicas e que são referências em educação, como a Finlândia, por exemplo, no mundo. Então, assim, é muito bacana. E eu quero, além de agradecer, eu vou passar para você finalizar, mas também quero aproveitar para agradecer a todos que estiveram aqui conosco, participando desse podcast. E aí vocês podem deixar comentários e fazer aí para estar trocando, porque o nosso papel, né, a nossa função, o papel desse podcast aqui é a gente poder estar debatendo, conversando sobre educação. Eu, Bruna, quero agradecer a oportunidade de falar educação, eu gosto muito, você sabe, e poder compartilhar e dar esperança, né? Porque eu acho que a gente, apesar de tantas coisas que têm acontecido no mundo hoje, eu sempre olho para a sala de aula um lugar de muita esperança, um nascedouro de vida, sabe? Não é vida só na matéria, mas eu digo assim, na esperança, na possibilidade. E eu tive depoimentos de crianças que começaram a fazer a robótica lá. Eu queria até deixar abrir um parênteses aqui, porque a questão da educação, a gente tem o dinheiro para ser investido na educação. Quem direciona isso são os gestores. Então, se ele tem um olhar, se ele tem uma visão de que é deles os direitos, a gente faz, entendeu? Então, por isso que o meu grande investimento não é só em coisas, até porque o teatro é bem estruturado, relacionado a objetos, a materiais, mas realmente em pessoas. Por isso que no ano de 2024, além das formações que a gente vai ter pelo MEC, que já está aí os programas do MEC com formação já estipulada, a gente vai trazer muitas formações para os professores, porque é direito deles. Então, eu quero agradecer muito de ter te conhecido, da gente ter sido se ligado na mesma proposta, de você conseguir corresponder, vamos dizer assim, não é a minha expectativa, mas aquilo que eu tenho buscado para eles, entendeu? Para eles, porque eu sei que a gente vai fazer grandes coisas no ano que vem. É uma proposta que a gente já tem para que a gente possa elevar cada vez mais o ensino e ter qualidade e a gente não ficar preocupado em treinar nenhuma criança para a prova do IDEB, né? Porque quando eu vejo esses treinamentos, eu vejo que nós estamos falhando, Bruna. Mas quando eu vejo que a base é forte, que todos estão alinhados com o mesmo propósito. Estamos preparando eles para a vida. E que o IDEB é mais uma prova, não é verdade? E que o sucesso vem. Então, muito obrigado de estar aqui, de estar compartilhando. Muito obrigada a vocês que participaram. Se quiserem conhecer Chiador, será um prazer de estar lá. É uma cidadezinha bem pequenininha, não tem nem 3.000 habitantes, mas é bem forte naquilo que se propõe. Entendeu? Eu estou muito feliz de estar fazendo esse papel lá, de ter minha equipe toda lá, de ter o pessoal trabalhando, e a gente está aí para mais vezes, se precisar. Deixa para a gente aí as suas redes sociais também, para quem quiser acompanhar, porque eu sei que você faz o trabalho de neuropedagoga lá também. Olha, eu sou péssima de gravar coisa, mas eu acho que o meu... Pode. Ô, gente, vocês não riem, não. Vocês não riem de mim, não, porque às vezes eu falo coisas erradas, tá? É porque eu tenho o Instagram, eu tenho
Flávia Caldas, _neuropsico, arroba Flávia Caldas, _neuropsico. Aqui eu trato muitas coisas que eu faço na clínica quando tem tempo, não estou podendo ter muito tempo, nem muito paciente, mas eu ainda atendo. Mas eu tenho aqui a rede, aí para vocês que querem acompanhar a rede de chiador, que é SME, chiador, de novo, MG. Tá? Essa aqui é da Secretaria Municipal de Educação, que a gente está ali colocando todos os nossos trabalhos, tá bom? Tá, Jó. E você que quer me acompanhar aí para estar por dentro de tudo sobre a Nova Educação, também pode estar me acompanhando tanto no meu Instagram, que é o @BrunaCassaro_oficial, e também no meu canal do YouTube, que é o Bruna Cassaro Oficial, aonde lá também vocês vão poder estar assistindo depois a gravação do podcast que a gente está aqui. Muito obrigada por vocês e até segunda-feira que vem, onde a gente tem mais um encontro. Obrigada, Flávia. Nada, agradeço, viu?